Olá, alunos do Paraná, tudo bem? Novamente eu, professor Jefferson, Biologia, trabalhando junto com nós hoje a Elisângela, fazendo a interpretação para Libras, mais uma aula de uma disciplina maravilhosa, Biologia, claro, né? Hoje trouxe uns brinquedinhos aqui para mostrar algumas coisas para vocês relacionadas a plantas, mas é bem simples, bem tranquilo, a hora que eu for utilizar nós conversamos, tá bom? Olá, o que nós vamos falar hoje? Botânica parte X mais 2, já foi a parte X, a parte X mais 1, já estamos na parte X mais 2. Você está anotando tudo isso? Você está acompanhando? O que nós vamos falar hoje? Sobre o mato crescendo, né? Fisiologia vegetal. Como funciona o corpo da planta? A gente viu que tipos de plantas existem, do que elas são feitas, os tecidos, os grupos de plantas, os órgãos das plantas. Agora, como a planta funciona, beleza? Chega aqui, gente. Olá! Dia Mundial de Combate à Desertificação. Alternativas para o semiárido brasileiro. Que dia foi esse? Dia 17 de junho. Todo dia 17 de junho é um dia de combate à desertificação. A imagem aqui ficou um pouco escondida, mas tem um cenário da Caatinga que está passando por um processo de desertificação. Caatinga não é deserto, é uma mata. É uma mata que vive secas intensas, num clima semidesértico, mas não é deserto. Pelo contrário, tem uma variedade, uma vida, algo muito incrível, que é destruída para fazer carvão. Sim, não é um ambiente lá para ir lá e pôr trator por cima de tudo, não. É um ambiente muito delicado, como qualquer ambiente, e que tem uma visão errada a partir daqui. É o único ambiente que está desertificando no Brasil, a Amazônia está desertificando, os campos, seja os campos aqui nosso no Paraná, os campos de altitude, nos Campos Gerais, Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Ortigueira, pedacinho de Borrazópolis, Palmeira, tem muito campo, Balsa Nova, seja os campos sulinos, o Pampa Gaúcho, que os gafanhotos estão comendo tudo e que também está desertificando. Combinado? Olha só a notícia. O dia 17 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, como Dia Mundial de Combate à Desertificação. O momento é de refletir sobre os prejuízos e principalmente de pensar em alternativas para minimizar os efeitos desse fenômeno que vem avançando a cada ano. Somente no Brasil, cerca de 982.563 km² da área do semiárido, falando só do semiárido, cerca de 600 mil km² já foram gravemente atingidos, englobando 8 estados da região Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Nos últimos 10 anos, o desmatamento da Caatinga atingiu uma área equivalente ao tamanho de Portugal, a ponto de, hoje, estar com quase 50% do seu território afetado por processos acentuados e severos de desertificação. Então a gente vê muita notícia sobre o desmatamento da Amazônia, né? Mas o Brasil é composto de 10 grandes biomas, e os 10 são desmatados, indiscriminadamente, por falta de tecnologia, por falta de sabedoria no uso. A Mata das Araucárias tem 0,8% em pé, num estudo de 2001, num estudo que eu conversei com vocês. A Mata Atlântica tem 7% de pé, 50% da Caatinga virou deserto, 50% da Amazônia foi abaixada para plantar boi, soja e milho. Não é errado plantar boi, soja e milho. Plantar boi é um termo bobinho, né? Mas criar boi. Não é errado. A técnica que é aplicada que tem que ser aprimorada. Não precisa invadir a floresta para fazer isso. Não precisa destruir a floresta para pôr só isso. Dá para integrar tudo isso. Veja as aulas do 8º ano da professora Larissa sobre agrofloresta, sobre os cultivos vegetais que remontam a técnicas antigas, aplicando tecnologias modernas e uma produtividade muito significativa. Tem que repensar o modelo. Enquanto a gente fizer sempre o que foi feito, não teremos resultados diferentes. Os resultados serão os mesmos de sempre. Entenderam? Por que ninguém dá bola para a Caatinga? Por que ninguém dá bola? Só fica falando da Amazônia. Com a ideia de deixar aquele mato como sendo o único mato do mundo preservado? Negativo. O mundo some do mesmo jeito. Então presta atenção, gente. Para com essas bobeiras. O objetivo de hoje, ser feliz. E se não cuidar da natureza, não tem como ser feliz. Olha o resultado de pastagens no Rio Grande do Sul. Cadê os campos sulinos que os gaúchos cantam tanto nas suas músicas, dizendo que são tão lindos, tão bonitos?
Olha lá a criação de gado intensiva. Não é uma vegetação adaptada a pisoteio de animal pesado. Não é um solo firme, muito coligado, um solo solto, arenoso, facilmente carregado pelas chuvas, que o pisoteio do gado mata a vegetação, a chuva carrega o solo. Carrega o solo para onde? Para dentro dos rios. O rio Jacuí, lá, que deságua no rio Uruguai, quanta areia não é levada para dentro desse rio? Por quê? Um manejo incorreto, um animal muito pesado, com a vegetação que não suporta, tem que combinar essas coisas. Um pastejo exagerado, o número de cabeças de gado por unidade diária. Gente, é 3 vacas por hectare, para cada 10 mil metros quadrados. Tem que ter uma atenção a tudo isso. Tem que saber lidar com o terreno. Não dá para atuar com amadorismos que você destrói o planeta. Conhecer a fisiologia das plantas, saber como elas funcionam, ajuda a entender que espécie é mais importante para aquele processo que eu quero executar. Entender a captação, o transporte de água nas plantas. Como a planta pega a água do solo, como essa água sobe pela planta. Conhecer a fisiologia, como é que essa água vai para um lado, vai para o outro, como ela é transformada. Deixe com o seu caderno para anotar e revise os conteúdos pelos aplicativos. Tire dúvida com o seu professor pelo Google Sala de Aula. Assista às aulas no Aula Paraná. Bacana? Vamos lá, bonitos e bonitas. Primeira pergunta do dia. Como é possível para essa árvore transportar 3.000 litros de água em silêncio? Faz aí, eu já volto. Olá, letra A. A água absorve e transporta, porque a água infiltrou no solo, a planta transporta essa água assim. A água infiltrar no solo não tem nada a ver com a planta carregar. Empurrado por micorrizas, aqueles fungos de solo empurram a água para dentro da planta? Ou as folhas da planta sugam lá de cima?
Estranho pensar isso, né? Mas está correto. Bombeado pela raiz, a raiz joga a água para cima? Sim, também está correto. É uma questão com duas alternativas corretas. As folhas sugam lá do alto e a raiz empurra a água. É uma combinação de fatores. A raiz bombeando para cima e as folhas sugando lá, a água sobe. E sobe alto, né? Estão falando de um pinheiro que pode chegar a 60 metros. Mas lembra das sequoias de 90 metros? A água tem que subir tudo isso em silêncio, não faz um barulhinho. Liga uma bomba elétrica para bombear 3.000 litros para escutar a barulheira que faz. Seguindo lá, transporte de água pela planta. A água tem que passar do solo para a raiz dá um impulso para a água, bombeando, empurrando a água para cima. A espessura dos vasos condutores de seiva ajudam essa subida, mas isso só é possível porque lá nas folhas, as folhas estão soltando água, transpirando. E aí, quando ela solta uma gotinha de água lá, gera uma pressão negativa, uma sucção, que ajuda essa seiva com água a chegar até a folha. Por onde que essa seiva flui? Essa seiva flui pelos vasos condutores. Olha aí, gente. Esses vasos condutores, que vocês podem observar bem aqui nesse anelzinho, isso aqui é um corte de um cedro, um cedrinho. Ele mostra bem essas linhas são chamadas anéis de crescimento. O que acontece? No inverno a planta tem alta multiplicação celular, mas pouco crescimento celular, o que gera uma linha escura. No verão tem a mesma multiplicação celular, só que com muito crescimento. No inverno as plantas se dedicam mais à sua parte subterrânea, a produção de raízes, armazenamento de água e etc. No verão, ela vai se dedicar mais à parte aérea, folhas, frutos, sementes, né, flores. E aí gera esse traçado mais claro aqui. Cada inverno é uma linha escura, portanto eu posso contar a idade dessa planta, não vou fazer isso agora. E o que são essas células? São todas células condutoras de seiva. E como elas estão bem no interior da planta, são células condutoras de seiva do xilema, que é por onde a seiva sobe. Combinado? Então, por esses vasos que a gente vê os anéis sendo formados, é por onde a seiva sobe. Células mortas, com muita celulose e uma substância chamada lignina, que dá dureza. Bem na borda, nós teremos o floema. O floema que é o quê? Células vivas, que é por onde a seiva rica em açúcar, produzida nas folhas, desce pelo caule. Então tem uma camadinha bem fina de floema e uma camada muito grande, bem ativa de bombeamento de água para a folha. Percebam quanta água sobe para quanto açúcar desce. Então é muita água. Por quê? Porque a água não sobe e é totalmente utilizada na folha. Boa parte da água que sobe é liberada por evaporação na folha, por transpiração. E aí essa água vai compor a umidade do ar, vai ajudar nas chuvas. Então é a planta trazendo uma água do subterrâneo para a superfície. E é por isso que a gente sabe que as florestas são reguladores de chuva. E com certeza a estiagem que nós estamos passando no Paraná sofre influência dos desmatamentos, principalmente do desmatamento amazônico. Se vocês não sabem, a nossa chuva aqui, a maior parte é umidade amazônica, que é empurrada para baixo pela Cordilheira dos Andes. Então essa umidade bate na cordilheira e desce, e vem chover aqui, quando ela encontra o frio antártico. E tudo isso depende de quê? Das plantas amazônicas trazendo essa água do subsolo para a superfície. E cadê essas plantas com raiz profunda? Pastagem e culturas rotativas, soja, milho, feijão, trigo, não fazem essas conexões com as camadas profundas de água do solo. E não trazem essa água para a superfície. Por isso que o desmatamento gera desertificação. E a gente tem que controlar capões de mata, pequenos bosques, e não grandes, imensas unidades de terra desmatadas. A gente tem que intercalar isso. E tem que ter essa sabedoria no uso da terra. Ah, não vamos mais desmatar nada? Morremos de fome. Precisamos ter sabedoria nesse uso do alimento, menos desperdício de alimento, menos plantio desnecessário, um uso mais sábio do solo, mais produtividade. Então a gente vai poder diminuir a área plantada, alimentar todo mundo e não desempregar ninguém. Com sabedoria. Tá bom? Vamos continuar? Obrigado, Cedrinho, amigo. Gente, olá. CD.
absorção de água no solo. AB, transpiração, liberação de água lá na folha. De D para A, condução, a seiva sobe. Sobe por onde? Xilema. Do A para o E, que pode ser subindo ou descendo, seiva elaborada com açúcar pelo floema. Tá bom? Um exercíciozinho para vocês treinarem. Olha essa foto ali, ó. Essa foto é um estômato. O estômato, estrutura encontrada principalmente nas folhas vegetais, principalmente na folha, mas pode ter no caule e outras regiões. Está ligado diretamente com o processo de trocas gasosas. Observe o estômato representado a seguir e marque a alternativa que indica o nome correto do orifício indicado pelo número 1. Que nome você acha que esse orifício tem? Anota no seu caderno e eu já venho. Respondeu aí? Tomara que sim. Qual é o nome dele? Ostíolo. É o nome dessa abertura, gente. Mas o que é esse tal de estômato?
São duas células guarda que se enchem de água e abrem, ou quando estão com pouca água, se esvaziam e fecham. Quando elas abrem, elas estão geralmente na parte inferior da folha, e por aqui sai o vapor de água. É por aqui que a planta libera a água e daí gera aquela pressão que suga a água pelos vasos do xilema, para ajudar a água a subir. Olha aqui uma imagem de microscópio eletrônico do estômato, mostrando as duas células guarda e o ostilo. Esse estômato aqui, aberto, né? Olha lá, mostrando aqui como funciona mais ou menos. Encheu de água o estômato, abre. Esvaziou de água, fecha. A própria disponibilidade de água para a planta, se tem muita água, o estômato abre e a planta começa a evaporar, transpirar bastante. E a falta de disponibilidade de água controla isso. Claro que isso também é controlado pela temperatura. Dependendo da temperatura, a planta abre ou fecha o estômato. Luminosidade, se é dia ou noite. E também concentração de gás carbônico no ar. E também a concentração dentro da folha. A planta está sempre comparando. A planta é muito esperta. Vocês perceberam isso? Vamos lá. O que esse estômato faz? Troca a gasosa, vai gás carbônico ou vem gás carbônico conforme o horário, libera água por transpiração e controle de temperatura. Esse liberar água, gente, ajuda a resfriar a planta, porque faz água gelada subir por ela. Então também é uma forma da planta equilibrar a própria temperatura. Plantas controlam a sua temperatura. Tá vendo? São espertas. Como diria a minha professora de fisiologia vegetal, a dona Kátia, a planta não é burra. Número 2. A explicação mais aceita para a movimentação da seiva bruta até as folhas é que as moléculas de água formam colunas contínuas, então a água numa coluna de água, que são puxadas em razão da evaporação nas porções mais altas do vegetal. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome correto dessa teoria. Anota, faz, eu já volto.
Pessoal, que teoria é essa? Coesão, tensão. A flecha ficou um pouco deslocada, me desculpe, mas é a letra C a correta. A coesão, que é a energia que prende uma molécula de água, e a tensão entre elas. Então, quando sai uma gota de água lá em cima, ocorre a sucção. E como é que toda essa água se movimenta? Porque elas estão coesas, existe uma energia ligando elas, uma tensão que uma faz sobre a outra para causar esse movimento. Por isso que a teoria chama teoria da coesão-tensão, ou teoria de Dickson, mas deixa o Dickson para lá. Coesão-tensão. Olha só que legal. Pessoal, fez o corte, tirou uma fatiazinha muito fina, pôs no microscópio, o que nós podemos observar? Isso aqui. Só que este corte não foi um corte longitudinal, né? Ele foi um corte transversal, foi feito o corte nesse sentido. E aí nós estamos observando os vasos nesse sentido. Então aqui a casca, floema, tecido vivo, aqui no meio, xilema, tecido morto. Por aqui a água está subindo, por aqui a água desce. Nossa, que planta legal, azul. Não, é corante, é técnica de laboratório para enxergar. Combinado? Outra coisa importante que a gente tem que saber. Esses vasos são células, uma empilhada sobre a outra, que não tem divisão entre as células. Tudo bem? Não tem uma parede celular tampando. E quando tem essa parede celular, ela é toda perfurada e o líquido consegue passar. Com o passar do tempo, muitos e muitos momentos, dias, anos, a planta bombeando água, pode acontecer de cristais de sais minerais formarem ali e entupirem essa passagem. Por isso, os vasos condutores do meio da planta vão morrendo e vão ficando cada vez mais duros, que é onde vem a madeira propriamente dita, né? Muito dura, que a gente tem aplicação comercial. E aí, esse vaso fica inútil, mas a planta continua produzindo vasos pelo lado, tá bom? Como esse vaso é muito estreito, olha só que interessante esse fenômeno. Uma placa de Petri, aquele disquinho de vidro, com uma água com corante, foram colocados aqui vários tubos, cada um de uma grossura diferente. Só foi colocado o tubo, mais nada. Quando você coloca esses vários tubos, quanto mais estreito o tubo, mais a água sobe. A água, ela sofre uma adesão às paredes do tubo e um fenômeno físico chamado capilaridade. Essa força entre a água e a parede do tubo, sabe quando a gotinha fica presa no copo d'água e não quer escorrer? Porque ela fica aderida ali à parede do copo d'água, né? Agora imagine todas essas gotinhas juntas. Quanto mais fino, quanto mais próximo de um fio de cabelo, um capilar, ou mais fino ainda, mais a água tende a subir. Na espessura, que é o sistema de transporte de seiva das plantas, só essa força de capilaridade consegue elevar a seiva a 1,70 m de altura. Só por essa força que a água tem em se aderir às paredes do vaso condutor. Então, gente, é bombeamento na raiz, é transpiração na folha e é capilaridade. Tudo isso junto para a água subir pela planta. Continuando, lá na folha, aqui ó, uma folha cortada e a gente olhando. Parte de cima da folha, parte de baixo. Ó, o estômago aberto para a água ir e vir, para o CO2 e assim vai. Quando a água sai aqui, pelo vaso condutor de seiva, tem que entrar uma molécula de água para repor aqui dentro. Olha a tensão entre elas transportando água. Tudo bem? A folha tem perda de potencial hídrico, joga a água fora. Quem que repõe esse potencial hídrico? Lá embaixo, a raiz. Exercício para vocês. A capilaridade e a transpiração, segundo a teoria da coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis por o quê? Faz aí.
Maravilha? Para que servem esses processos? Transporte da seiva bruta apenas, né? A seiva elaborada, ela é produzida na folha e é transportada para baixo. Então ela não segue capilaridade, ela segue difusão. Onde tem mais açúcar, o açúcar vai se dissolvendo e vai indo para onde tem menos açúcar. Processo físico de difusão. Isso aqui serve para entrada de água nas raízes? Não, a gente já vai ver como a água entra nas raízes. Gutação, que é as folhas do moranguinho jogando o excesso de umidade para fora? Também não. Transporte da bruta e elaborada? Só da bruta. Água e sais vindo do solo. Maravilha? Seguimos o nosso baile. Raiz. De novo aquela figueira, né? Figueira mata-pau cresceu por cima da igreja que eu comentei com vocês. Aqui as raízes de uma planta entrando na água, para que vocês lembrem o quê? A raiz absorve água. Algumas plantas são adaptadas a viver em solo encharcado. Já vimos esse tipo de raiz. Mas, em geral, as plantas só querem solo úmido, não encharcado. O solo encharcado não permite respiração da raiz. A raiz morre. Solo seco não absorve água. A planta morre. Qual que é a situação ideal? Solo úmido. Como que a água entra? A ponta da raiz, onde tem o meristema, protegido pela coifa, um pouco antes do fim dessa raiz, pequenos pelos microscópicos, que são eles que absorvem a umidade que está ao redor. Então, toda a raiz sustenta a planta. Apenas algumas partes da raiz, as pontinhas, que são capazes de absorver a água. Planta um feijão no algodão, põe a água, a hora que ele começar a desenvolver raiz, observa. Você vai conseguir observar uma ponta bem clarinha. Os pelos são microscópicos, mas você vai poder observar a ponta da raiz, que é onde absorve a água. Depois, se você não passar o feijão para o solo, não cresce, tá? No algodão você não vai ter feijão para sempre, ele só germina, não desenvolve. Fica a dica. O que a raiz faz? Então ela absorve a água. Como que ela absorve? Osmose. Lembra o primeiro ano? Aonde tem menor concentração, a água vai para onde tem maior concentração. Então a célula da raiz, ela obrigatoriamente tem que ter mais sais minerais concentrados do que o solo. E a água por osmose vai entrar na célula da raiz, correto? Aí agora pensa você irrigando um solo com água mineral. Água de rio, água de poço, água de nascente, correto? Você está trazendo água e sais minerais. O que a planta vai absorver? Água e alguns minerais. Vai sobrar sais no solo, tá bom? Quando o sol incidir sobre esse solo e a água evaporar, vai evaporar a água, o que vai sobrar no solo? Sais minerais. Eu vou ter uma mineralização intensa do solo e que se eu insistir na irrigação, as plantas não vão conseguir compensar. Ela não vai conseguir ter mais carga mineral na raiz a ponto de absorver a água que está no solo. E aí a osmose não acontece, você tem a desertificação por excesso de irrigação. Você já tinha pensado nisso? Que jogar água faz o ambiente ficar desértico? Então o pessoal da agricultura que usa irrigação, cuidado. O que pode resolver isso? Chuva. A chuva lava o solo e transporta esse excesso de minerais. Mas se eu estou irrigando é porque tem bastante chuva? Pensou? A água que cai da chuva, ela não cai com minerais. Pode acontecer dela captar um pouco de poeira do ar, mas não chega nem perto do que é uma água de nascente, de rio, de poço. Então, gente, muita sabedoria no uso de irrigações. A parte mais sábia para irrigações, é claro que demanda um armazenamento gigantesco, é armazenar água da chuva. Vocês já pensaram em coletar água da chuva? Minimiza um pouco o processo de irrigação algumas vezes? Sim, minimiza. Resolve por uma seca longa que nem nós temos? Não. Mas é a melhor solução do que você usar água mineral para irrigação. A irrigação leva à desertificação. Há locais do planeta que são desérticos por causa do uso errado de irrigação. Então, cuidado. Quando você vê uma cultura irrigada, tenha medo. Cultura de frutas no Nordeste, todas irrigadas com água do São Francisco. Primeiro que o Rio São Francisco tem pouca água já, né? Tá com as nascentes prejudicadas, o curso modificado, poluição, um monte de problemas o coitadão do rio. Depois, o pessoal me planta uva, que exige uma quantidade de água imensa de irrigação. Está produzindo bem? Claro que está produzindo bem. É o início do processo. Mais alguns anos, esse ambiente vai se tornar desértico. Por quê? Porque jogou muita água no solo. E aí? O que aquele pessoal que vive lá vai fazer da vida? Já pensaram nisso?
Precisa uma sabedoria, gente. É o vegetal correto para o lugar correto? É a técnica mais apropriada? Ou a gente está tentando mudar o ambiente para pôr aquele vegetal, aquele animal lá? Nós temos que adaptar o ambiente para aquilo que queremos plantar ou nos adaptar ao ambiente para aquilo que é possível plantar lá? É essa sabedoria que tem que ter. Tá bom? Continuando a nossa aulinha. Exercíciozinho para vocês. No processo de gutação, a água é forçada a sair para o meio externo, graças à pressão gerada pela diferença de potencial hídrico entre o xilema e os tecidos à sua volta. Qual é o nome dado a essa pressão? Faz aí. Então, essa força que a raiz exerce, pessoal, chamamos o quê? Pressão positiva da raiz. Combinado? Pressão negativa na folha, positiva na raiz, sobe a seiva. Olá, a seiva elaborada, aquilo que eu comentei, onde tem mais açúcar,
Por difusão, esse açúcar se espalha pela seiva e chega nos outros pontos da folha. Qual o tecido que ele viaja? Floema. Combinado? Aqui, olhando como é o corte da planta, no meio aquele tecido já inutilizado, células mortas, muito xilema, lá na borda, floema. Quase encostando na epiderme. Combinado? Fechando a aula de hoje. Raiz, pressão positiva, empurra a água. Xilema, capilaridade. O vaso é muito estreito, a tensão entre a água e as paredes faz subir. Folha, transpiração. Então a seiva vai lá para o alto. Sabedoria no uso dos recursos naturais, gente. É isso que eu estou trazendo para vocês toda a aula. E para o isolamento ir bem, use água com sabedoria, um dos recursos a ser bem usado. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, produza material para a biologia. Converse com quem está ao seu lado. Mantenha a rotina. Obrigado por acompanhar minha aula e até a próxima.